Louvado seja o nome do Senhor. Queridos, com licença. A princípio, né, sem querer ser inconveniente, claro que não, de maneira nenhuma. Deixa eu me apresentar para vocês aqui, né, amados? Me apresentar para vocês aqui e dizer por que eu estou nesse ônibus e também o motivo que eu estou falando aqui contigo, né? Eu sou o pastor missionário, irmãos, fundador do Ministério Cordeiro de Deus. E entre tantas realizações importantes, né, gente, nesse ministério, existe essa campanha maravilhosa, magnífica, né, perfeita e agradável, que se chama Pregai o Evangelho para toda criatura. Queridos, já são mais de 20 anos consecutivos proporcionando uma instrução bíblica de qualidade para o maior número de pessoas possível. E esse é o meu propósito aqui, único e exclusivo, né? Eu quero abençoar vocês com uma palavra de vitória, abençoar vocês, amados, uma palavra profética, de libertação, uma mensagem, gente, do coração de Deus, nos vossos, né, nos nossos corações. Eu tenho certeza, né, queridos, que todo mundo aqui tem bom senso, integridade e fé suficientes, não só para sabermos que Jesus é nosso único suficiente Salvador, né, mas também para entendermos, né, irmãos, que a vida do Senhor está próxima. Que o mundo está no poder do maligno, não é verdade, gente? Entendermos, né, gente? Que nunca precisamos tanto da misericórdia do Senhor, da sua graça, da sua benevolência, dos seus livramentos, das suas bênçãos, quanto agora, né? Que o mundo está enfrentando, né, gente? Essa grande e terrível pandemia, essa grande calamidade, tribulação, né? Então, eu acho que, eu tenho certeza, aliás, por isso essa mensagem, né? Esse trabalho estarão sendo muito bem-vindos aqui. Na verdade, até mesmo porque Jesus disse, né? Que quem é de Deus, ele ouve a palavra de Deus. Porque aqueles que o ouviam e o recebiam, estavam ouvindo e recebendo, não a ele, mas aquele que o enviou. E nós sabemos que é Deus que amou o mundo, né? De uma maneira tal, que ele enviou seu Filho, para que todo aquele que nele cresce tenha vida eterna e não padecesse. Então, eu gostaria de cumprimentar vocês com a santa e gloriosa paz do Espírito Santo de Deus. Ou seja, que a paz do Senhor e Salvador Jesus Cristo seja contigo, seja com todos. E eu gostaria de ouvir você dizer amém. Amém. Oh, maravilha. Glória a Deus. Já até ganhei minha recompensa aqui, né, de ouvir esse amém bonito de vocês. Então, queridos, olha só, louvado seja o nome do Senhor. Primeiro, quero só citar alguns exemplos aqui na palavra, aqui nas Escrituras, alguns exemplos, né, sobre o quanto é importante nós ouvirmos a palavra de Deus. Quanto é importante, né, irmãos, isso que está acontecendo aqui, né, a importância desse trabalho, louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus. Então, gente, ó, inclusive, podem aceitar o folhetinho, tá, irmãos? Eu distribuo 1000 folhetos desse aqui por dia. O folheto é grátis, tá? Não fique constrangido de pegar. Porque às vezes a pessoa acha, ah, é cartãozinho de pedinte, não sei o quê, vou pegar, vou ter que pagar. Não. O folheto é grátis, de graça receber, de graça dar. O folheto está esterilizado, está higienizado, está ungido com azeite consagrado, ungido com muita oração. E claro, aqui contém a super poderosa palavra de Deus, que é viva e eficaz, que é fiel, irmãos, e digna de toda aceitação, né? Que é lâmpada para os pés e luz para o caminho, né? Então, pode aceitar o folhetinho, né? Sem ressentimento, sem constrangimento, porque é para edificar a sua vida. Então, queridos, olha só, a importância de ouvirmos a palavra de Deus. Deixa eu mostrar para vocês. Vai embora, meu pastor. Vai embora, a gente fala comigo não. Oi? Vai embora, a gente fala comigo não. Amém. Pode deixar que, né, todo mundo aqui terá toda a minha atenção, né, enfim, para tirar qualquer dúvida, pedido de oração. Todo mundo aqui, né, pode ficar tranquilo. Quem quiser um atendimento, né, particular depois, quiser conversar comigo, igual ontem, né, coitado? Ontem tinha, né, um rapaz no ônibus, uma dúvida sobre uma questão bíblica, e ele chegou até a mim com toda humildade, com todo respeito, pediu que eu explicasse aquela questão, e aquele assunto, né,
aquela exortação edificou muito, até a minha vida. Então, eu tenho o maior prazer de fazer isso. É uma alegria para mim poder contribuir, edificar as vidas das pessoas dessa forma. Daqui a pouco, quem quiser falar comigo, né? Enfim, eu atenderei você. Mas aí, queridos, olha só, a importância de nós ouvirmos a palavra. Está escrito aqui, 1 João, capítulo 4. Olha o que dizem as Escrituras. Nós somos de Deus. Aquele que conhece a Deus nos ouve. Aquele que não é de Deus não nos ouve. E é dessa maneira que nós saberemos distinguir quem são os verdadeiros daqueles que são falsos. 1 João, capítulo 4. Olha só, nós somos de Deus. E aquele que é de Deus, aquele que conhece a Deus nos ouve. Aquele que não é de Deus não nos ouve. É dessa forma que nós poderemos distinguir, saber quem são os verdadeiros daqueles que não são. E olha só, outra razão importante para a gente ouvir a palavra. Vem comigo aqui agora em Mateus. Quero mostrar para você aqui, irmão, outra coisa importante para edificar a sua vida. Louvado seja o nome do Senhor. Olha o que está escrito aqui no Evangelho de Mateus. Louvado seja o nome do Senhor. Está escrito assim, irmãos, olha só a importância da evangelização. Mateus capítulo 8, versículo 14, ó. E quando entardeceu, levaram até Jesus. Olha só, irmão. E quando entardeceu, quando chegou a tarde, levaram até Jesus muitos enfermos, muitos endemoniados. E ele, apenas com a sua palavra, expulsou desses os espíritos malignos e curou todos os que estavam enfermos. Amado, você está entendendo a dimensão disso aqui? Você consegue entender a importância disso que está acontecendo aqui nesse ônibus? Isso aqui, né, não é apenas uma simples palestra, não é apenas uma simples instrução didática, não. Isso aqui é a palavra de Deus. A palavra de Deus, ela é viva e eficaz. Todas as coisas irão se findar, mas ela permanecerá para todo sempre. Quando Pedro pregava, está escrito em Atos capítulo 11, que o Espírito Santo de Deus descia sobre todos. Louvado seja o nome do Senhor. E ali em Atos capítulo 2, 3.000 almas. Isso mesmo, irmãos. Uma multidão. Você sabe o que são 3.000 pessoas? Meu Deus do céu. Às vezes nem no show do Gustavo Lima não dá 3.000 pessoas. 3.000 pessoas é uma multidão. 3.000 pessoas receberam o dom do Espírito Santo apenas com uma única pregação. Apenas por terem ouvido a palavra de bom grado. Apenas por terem prestado atenção na palavra, por terem reverenciado a palavra de Deus. Eles receberam o dom do Espírito Santo, foram batizados e alcançaram salvação. A palavra fala que naquele dia 3.000 almas foram salvas apenas com uma pregação de Pedro. Então olha só, eles levavam as pessoas que estavam endemoniadas até Jesus e as pessoas que estavam enfermas. E ele apenas pregando a palavra. Jesus curou de muitas formas. Jesus expulsou demônios de muitas formas. Com imposição de mãos, com oração, com jejum. Jesus, ele impactou muitas vidas das pessoas. Mas também através da pregação. Porque através da pregação, irmão, através da palavra de Deus, sempre haverá uma manifestação do Espírito Santo. Então eu estou mostrando para vocês aqui apenas alguns exemplos, apenas alguns fatores sobre o quanto é importante nós ouvirmos a palavra, porque quem é de Deus ouve a palavra de Deus. Jesus disse, conhecereis a verdade e a verdade ela vos libertará. Então, queridos, olha só, o que a gente pode fazer, o que nós podemos fazer para alcançar a vida eterna e para alcançar salvação? Gente, vocês estão chegando agora, sejam bem-vindos, tá? Eu sou o pastor Ricardo Rosa, sou fundador do Ministério Cordeiro de Deus. Olha, você chegou no lugar certo, na hora certa, para ser abençoado. Só não pode fazer a coisa errada, que é deixar de aceitar Jesus e de crer nesse Deus tão maravilhoso, tá bom? Então sejam recebidos com a paz do Senhor Jesus, amém? A cura. Glória a Deus, daqui a pouco eu vou orar com você. Mas aí, queridos, olha só, louvado seja o nome do Senhor.
Inclusive, gente, para vocês saberem que isso aqui é trabalho missionário sério mesmo, isso aqui não é brincadeira, que é obra de Deus mesmo, você pode acessar aí agora. Ricardo Rosa Justo é no seu Facebook, né? Você vai encontrar, vai conhecer o Ministério Cordeiro de Deus, vai ter melhores referências sobre mim, maiores informações sobre esse trabalho missionário e, claro, né, você vai encontrar mais de 400 mensagens, mais de 400 pregações com mensagens do Gênesis ao Apocalipse. Acesse, seja abençoado. Para quem gosta de pregação na internet, literalmente, com toda a modéstia, é um prato cheio, irmão. Então, queridos, louvado seja o nome do Senhor. Acesse, Ricardo Rosa Justo é no seu Facebook. Então, queridos, olha só, o que nós podemos fazer? Né? O que nós podemos fazer para alcançar as bênçãos, as benevolências do Senhor? O que Deus requer de nós de fato? Queridos, olha só, Jesus disse que derrubaria um templo feito por mãos de homens e construiria um templo feito por mãos não humanas. Amados, quando Jesus falou isso, houve uma grande dissensão. Quando Jesus falou isso, houve uma grande incompreensão, uma grande discórdia por parte dos fariseus, porque eles estavam achando que ele estava se rebelando contra seus princípios, contra a sua crença, que ele estivesse falando de algum tipo de atentado terrorista, ou algum tipo de, enfim, violência, alguma coisa assim, de talvez depredar, né, os templos deles, destruir as suas sinagogas, e eles ficaram revoltados com aquilo, achando que Jesus estava querendo destruir o templo de Jerusalém, né, as suas sinagogas, os seus tabernáculos, mas não era disso que Jesus estava falando. Eu não sei se você sabe, irmãos, mas na palavra de Deus, né, sempre que Jesus se referiu ao homem, ele usava alguns exemplos. Sabia disso? Quando Jesus ele queria se referir ao homem, dá pra moça aí, né? Gente, a senhora com o jovenzinho aqui, alguém pudesse ceder um assento preferencial, né? Tadinha, né? O ônibus não pode nem andar, né? Desse jeito, né? Com criança no colo. Então, queridos, louvado seja o nome do Senhor. Olha só que interessante, irmãos, que impressionante. Jesus ele disse que, por dizer, né, que ele derrubaria o templo feito por mãos de homens e construiria um templo que não era feito por mãos de homens, ele enfrentou uma grande dissensão, uma grande divergência, uma grande discórdia por parte dos fariseus. Eles não estavam entendendo o que ele estava querendo dizer. Mas, amados, Jesus, para se referir ao homem, ele usou como exemplo uma fonte. Ele disse, né, que uma fonte não poderia produzir água potável e água salobra ao mesmo tempo. Ou ela produziria água ruim, ou ela produziria uma água própria para consumo. Ele comparou o homem a uma fonte, ele comparou o homem a ovelhas, ele comparou o homem a uma árvore frutífera e não frutífera, ele comparou o homem com o templo. Inclusive está escrito, irmãos, que Deus não habita em templos feitos por mãos de homem, mas que nós somos o templo do Espírito Santo. Então, queridos, Jesus estava falando é da nossa vida, é da nossa consciência. Jesus estava falando é do nosso coração, é daquilo, das nossas atitudes, daquilo que nós podemos fazer, daquilo que nós fazemos. Louvado seja o nome do Senhor. Então o que ele quis dizer? Quando ele fala de algo humano e algo não humano, ele estava se referindo a quê? Algo material e algo espiritual. Ele estava se referindo àquilo que é profano, àquilo que é da carne, àquilo que é ilícito, àquilo que é maligno e aquilo que é divino, aquilo que é do Espírito Santo. Aquilo, enfim, que o Senhor requer de nós. Então, queridos, ele quis dizer o seguinte, que nós temos que desfazer a nossa vida, que nós temos que tirar da nossa vida tudo aquilo que é profano, tudo aquilo que é maligno, tudo aquilo que é da carne, irmãos, tudo aquilo que é ilícito, tudo aquilo que a palavra de Deus reprova, e nós temos que construir, irmãos, segundo a vontade de Deus, construir uma nova consciência, igual Paulo falou, não ameis o mundo
renovai-vos pela transformação do vosso entendimento, para que vocês possam experimentar qual seja a maravilhosa, perfeita e agradável vontade de Deus. Ou seja, é disso que Jesus estava falando. Ele estava falando de uma renovação de consciência. Ele estava falando de um novo sentimento. Ele estava falando, irmão, de uma nova atitude, de uma nova postura. Estava falando de uma inclinação para Deus, ou seja, desfazer aquilo que é material, aquilo que é humano, aquilo que é carnal. Ele mesmo disse. A palavra mesmo fala em 1 João: não ameis o mundo e nem as coisas que existem no mundo. Porque se alguém amar o mundo, o amor do Pai nunca estará nele. Porque tudo que existe no mundo são as coisas da carne, as coisas ilusórias e fúteis dessa vida, que não procedem do Pai, mas que procedem do maligno. Porque o mundo se findará, irmãos, assim também como as suas coisas ruins. Porém, só aquele que fizer a vontade de Deus é que terá vida eterna, é que terá salvação. Então vocês estão entendendo, irmãos? Quem está entendendo a mensagem aí? Amém, glória a Deus, é isso que Jesus estava falando. Para que nós possamos, para que nós sejamos abençoados, irmãos, nós precisamos fazer isso. Nós precisamos desfazer, nós precisamos neutralizar, nós precisamos tirar da nossa vida aquilo que é maligno, aquilo que é do mundo, aquilo que é da carne. E nós precisamos, irmãos, nos sujeitar àquilo que é de Deus. E certa vez, irmãos, um homem chamado Nicodemos, ele chega diante de Jesus e fala assim: mestre, nós bem sabemos que tu és vindo de Deus, porque ninguém pode fazer essas coisas maravilhosas que tu fazes se Deus não estiver com ele. Jesus olha para Nicodemos e fala assim: em verdade eu te digo que se alguém não nascer de novo, não poderá entrar no reino de Deus. Então Jesus estava falando de quê, meus amados? Ele estava falando de quê? Nascer de novo. Olha só, Nicodemos era um gentleman. Nicodemos era um homem culto, cheio de formação acadêmica, um homem intelectual da alta classe, da sociedade judaica, um fariseu graduado, um homem super inteligente. E ele tinha tanta fé, ele estava tão impactado pelos milagres de Jesus, ele estava tão empolgado, ele estava com uma fé tão extrema, que quando Jesus falou para ele que ele precisava nascer de novo, ele até cogitou a possibilidade absurda de voltar ao ventre materno, para você ver o que é a fé. Quando a pessoa crê realmente em Deus, ele acredita em tudo que está na palavra, em cada palavra do Senhor. Só que Jesus chega para ele e fala assim: não, meu querido, é nascer da água e do Espírito. Jesus estava falando de uma nova consciência, exatamente disso, da questão do tempo. Jesus estava falando de uma nova vida, de uma nova postura, de uma renovação, ou seja, de uma substituição, porque tudo aquilo que precisa ser trocado por outro é porque não serve mais. Por exemplo, na sua casa, quando uma lâmpada queima, o que é que você faz? Você substitui a lâmpada por outra, né? Por que você trocou a lâmpada? Porque aquela já não estava acendendo mais, aquela já não estava mais exercendo a sua finalidade. Uma sandália, por exemplo, por que você compra uma outra sandália, um outro sapato? Porque aquele que você tem já está velho, já está inutilizado. Tudo que precisa ser substituído é porque já não serve mais. Então Jesus fala com Nicodemos, ele fala de uma substituição. Ele estava falando que Nicodemos precisava ser um novo homem. Nicodemos precisava ter novas atitudes. Ele precisava substituir todas as atitudes antigas, toda a consciência, todo o caráter, todo o sentimento antigo por um novo sentimento. É como Paulo falou, uma renovação. Renovai-vos pela transformação do vosso entendimento. Então, queridos, Deus possa falar mais com você. Assim que nós seremos abençoados, porque Pedro chegou para Jesus e falou: Senhor, nós deixamos tudo para poder te seguir. Qual é a recompensa que nós teremos, Senhor? O que nós vamos ganhar com isso? Jesus chega para ele e fala: calma, Pedro, não fica preocupado com as coisas que você renunciou, não. Porque não há ninguém que tenha deixado as coisas do mundo por amor de mim
Não há ninguém que tenha renunciado, que venha renunciando às coisas do mundo e que não receba 100 vezes tanto nessa vida e no futuro a salvação. Então, Jesus disse que para sermos discípulos dele, nós precisávamos renunciar às coisas do mundo. Está em Lucas. Ninguém poderia ser chamado de discípulo dele se não renunciasse às coisas do mundo. Louvado seja o nome do Senhor. E ele falou também, se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e cotidianamente me siga. Então, queridos, que nós possamos desfazer o templo também, tudo aquilo que é ruim, e que nós possamos construir, irmãos, segundo a vontade de Deus, que nós possamos ter novas atitudes, que nós possamos, Jesus falou, que as pessoas cometem erros por não terem conhecimento das Escrituras. E ele disse, pesquisem as Escrituras, porque são nelas que vocês terão conhecimento da vida eterna, e são elas que dizem a verdade sobre o mundo. É na palavra, irmãos, que nós vamos conhecer a maravilhosa, perfeita e agradável vontade de Deus. É na palavra que nós vamos descobrir quais são os frutos do Espírito e as obras da carne. Então, queridos, vamos aceitar Jesus, porque Ele está voltando e Ele quer realizar uma obra de salvação na sua vida, ok? Quem entendeu a mensagem, irmão? Você entendeu? Você poderia dizer aleluia. Amém? Amém. Glória a Deus, aleluia. Então, queridos, só um minutinho. Essa aqui, vou fazer uma oração aqui. Louvado seja o nome do Senhor, né?